Olá, família do canal, o que vou contar hoje mudou minha vida para sempre. E preciso compartilhar, porque sei que muitos de vocês, de alguma forma já passaram por algo parecido. Uma traição. Uma injustiça que rouba a paz. Eu sou o Ricardo, e aos 48 anos, dediquei mais da metade da minha vida a servir como padre na paróquia de Santa Luzia, uma comunidade que construí com amor e devoção, tijolo por tijolo, alma por alma. Minha vida era o altar, a confissão, o consolo dos aflitos, a palavra de Deus levada a cada coração, um verdadeiro propósito guiado pela fé. Hoje, você vai conhecer a minha história de vingança, mas não uma vingança qualquer, daquelas que a gente vê em filme ou novela. É sobre como eu consegui minha vingança da melhor forma possível, uma que me trouxe paz e restaurou a verdade, depois de ser jogado na sarjeta por uma mentira cruel. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Porque acredite, a dor que senti foi algo que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo, e a forma como tudo se desenrolou é algo que desafia a compreensão. Tudo começou num domingo de missa, como tantos outros, a igreja estava lotada, o cheiro de incenso no ar, as vozes do coro enchendo o espaço sagrado com louvores. Eu estava no altar, preparando-me para a Eucaristia, o momento mais sublime da nossa celebração, quando de repente, um vulto conhecido se aproximou. Era Bispo Marcelo, um homem que eu respeitava, ou pelo menos pensava que sim, e que raramente aparecia em nossa paróquia sem aviso prévio. Seu semblante sério já denunciava que algo grave estava prestes a acontecer, e meu coração começou a apertar, prevendo o pior. Ele não esperou o fim da missa, não teve a decência de me chamar para uma conversa privada. Diante de todos, com uma frieza que me gelou a alma, Bispo Marcelo começou a ler, em voz alta, de um livro razão que ele segurava com firmeza. Acusou-me, ali, na frente de toda a minha congregação devota, de desviar sistematicamente os dízimos da paróquia, os fundos que deveriam ir para os pobres, para os necessitados que tanto amávamos. A cada palavra proferida, um pedaço de mim morria. Era uma mentira descarada, uma farsa montada com depoimentos falsos e números adulterados, tudo para me destruir. O choque foi indescritível. Os murmúrios começaram a se espalhar como fogo, os olhares de desconfiança me perfuravam mais que facas. Eu tentei me defender, gritar minha inocência, mas minhas palavras pareciam se perder no vazio, abafadas pela incredulidade e pelo julgamento. Fui publicamente humilhado, despojado das minhas vestes sacerdotais ali mesmo, no altar que eu tanto amava, e onde passei a vida. Expulso à força da igreja que era meu lar, minha vida, minha família. Não foi apenas uma perda de trabalho, foi uma execução espiritual, um golpe que me arrancou tudo, me deixando sem chão, sem nome, sem dignidade, apenas com a vergonha e a revolta borbulhando dentro de mim. De repente eu era um pária. O nome Ricardo, antes sinônimo de fé, acolhimento e bondade, virou sinônimo de traição e ganância aos olhos de muitos. Perdi minha vocação, minha casa, minha comunidade, minha própria identidade. Fui jogado nas ruas, experimentando a realidade nua e crua da destituição, vivendo entre os próprios pobres de quem fui acusado de roubar. A vergonha era uma companheira constante, mas debaixo dela, fervilhava uma raiva justa, um desejo ardente pela verdade e uma resolução inabalável de limpar meu nome, custasse o que custasse, porque a justiça divina não falharia. Suportei fome, frio, o desprezo dos que um dia me reverenciaram e pediam minha bênção. Houve momentos em que duvidei até mesmo da presença de Deus em minha vida, me perguntando por que ele permitiria tamanha injustiça contra um servo fiel. Mas, paradoxalmente, foi ali, no fundo do poço, testemunhando o sofrimento dos verdadeiramente marginalizados, que minha empatia se aprofundou e meu foco se aguçou. Percebi que minha injustiça era um reflexo de uma corrupção muito maior, algo que eu precisava desvendar, não só por mim, mas por todos aqueles que, como eu, foram silenciados e pisoteados pela maldade humana. Naquele domingo fatídico, no altar de Santa Luzia, minha vida se desfez em pedaços diante de todos. Fui acusado, humilhado e expulso da minha própria casa,
da minha vocação, por uma mentira cruel e calculada. A dor da traição, a vergonha pública, tudo se misturou num turbilhão que me roubou o chão, a identidade. Foi ali, naquele instante de desespero absoluto, observando os olhares de condenação, que entendi. Não havia volta, apenas um caminho para reaver minha verdade. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Ainda sinto o cheiro do incenso misturado com o amargo do desprezo, o eco da voz de Bispo Marcelo me acusando na frente da minha congregação. Cada palavra dele, lida de um livro razão forjado, era um golpe direto no meu coração, desferido com uma frieza que ainda me gela a alma. As pessoas que eu consolei, batizei e casei, agora me olhavam com desconfiança, com pena, com um julgamento que era mais pesado que qualquer algema. Eu era um padre, um servo, e estava sendo desnudado ali, no lugar mais sagrado para mim. Ver minhas vestes sacerdotais arrancadas de mim, ali mesmo no altar que construí com tanto sacrifício, foi como ter a alma dilacerada em praça pública. Não me deram chance de defesa, não houve espaço para a verdade. Fui arrastado para fora, como um criminoso comum, um ladrão dos pobres, um pária. A igreja, que era meu lar e meu propósito, se tornou o palco da minha execução espiritual. Eu senti cada olhar de desdém, cada sussurro de condenação, cada porta se fechando em meu rosto com uma força brutal. O choque foi tão grande que por um instante minha mente se esvaziou. Depois veio uma dor aguda, física, como se tivessem me esfaqueado, seguida de uma raiva contida, silenciosa, que queimava por dentro. A humilhação era insuportável, a injustiça gritava em cada fibra do meu ser. Eu, Ricardo, o padre que dedicou a vida a Deus e ao próximo, estava sendo jogado na sarjeta. Sem nome, sem dignidade, sem nada além da minha fé abalada e uma revolta crescente. Naquele dia não perdi apenas meu sacerdócio. Perdi a ingenuidade, a paz e a confiança nos homens. Mas também encontrei uma força que eu não sabia que tinha. Uma determinação para desmascarar a farsa e lutar pela verdade. O caminho que se abriu à minha frente não era mais o do altar, mas o da justiça, da redenção do meu nome. Aquele momento marcou o início de uma jornada sem volta, um propósito guiado não mais pela batina, mas pela sede de uma vingança que fosse digna da luz divina. O chão se abriu sob meus pés no instante em que as vestes foram arrancadas. Eu não tinha mais um ar, não tinha mais um nome reconhecível, apenas a roupa do corpo e a vergonha que pesava mais que qualquer fardo. A reitoria, que foi meu porto seguro por décadas, minha única casa, foi trancada para mim. De um dia para o outro eu, Padre Ricardo, servo de Deus, virei um ninguém, um homem sem eira nem beira, jogado à própria sorte no meio da rua, com o coração em frangalhos e a alma em carne viva. As pessoas que um dia me procuravam para consolo e bênção agora desviavam o olhar. Os acenos calorosos se transformaram em cabeças baixas, em sussurros maldosos que me seguiam como uma sombra. O nome Ricardo, que antes era reverenciado na paróquia de Santa Luzia, virou sinônimo de desonra, de ladrão. Era como se tivessem apagado quem eu fui, substituindo minha história por uma mentira cruel que todos pareciam dispostos a acreditar, sem questionar, sem ouvir o outro lado. Minha vida financeira, que nunca foi de luxo, mas sempre de dignidade, desmoronou completamente. Eu não tinha salário, não tinha economias, não tinha para onde ir. Cada centavo que eu possuía era da paróquia, destinado ao sustento e às obras de caridade. De repente me vi sem um tostão, dependendo da caridade alheia, da mesma caridade que fui acusado de desviar. A ironia era cruel, um golpe ainda mais profundo na minha já ferida dignidade. Acabei nas ruas, vivendo a realidade mais dura e implacável que jamais imaginei. O banco da praça virou minha cama, o céu virou meu teto. O frio da madrugada, a fome constante, o medo do desconhecido se tornaram meus companheiros diários. Eu, que um dia oferecia abrigo e comida aos necessitados, agora era um deles, um homem invisível para a maioria, um fardo para outros. Era uma queda sem precedentes, um abismo de desespero. A humilhação vinha de todos os lados.
Lembro de um dia, passando perto da igreja, vi Dona Lúcia, uma senhora que eu batizei e que sempre me abraçava com carinho. Ela me viu, hesitou por um segundo, e depois virou o rosto, apressando o passo. Aquele gesto, tão pequeno, me doeu mais que qualquer palavra. Era a prova de que a mentira havia vencido, de que a confiança de anos fora destruída por um único ato de maldade. Os poucos amigos que eu pensava ter, aqueles que compartilhavam momentos de fé e de vida, simplesmente desapareceram. Ninguém me procurou, ninguém ofereceu uma palavra de apoio, um ombro amigo. Fui abandonado por todos, como se eu fosse contagioso, uma mancha que eles não queriam em suas vidas. Essa solidão e isolamento era um veneno lento que corroía a alma, me deixando ainda mais vulnerável e desamparado. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência. A busca por um pedaço de pão, por um lugar para dormir sem ser incomodado, era exaustiva. Minhas roupas, antes impecáveis, agora estavam gastas e sujas. Meu corpo, antes cuidado, estava magro e marcado pela rua. Eu não era mais o Padre Ricardo, o homem de Deus. Eu era apenas mais um rosto anônimo na multidão de esquecidos, um reflexo do que a injustiça pode fazer. Em meio a tanto sofrimento, confesso que duvidei da presença de Deus. Perguntei-lhe, por que permitia tamanha injustiça contra um servo que dedicou a vida a ele? Onde estava o cuidado divino que eu sempre preguei? Essa dúvida me corroía por dentro, uma crise de fé profunda que me deixava ainda mais perdido e sem direção, como um barco à deriva em um mar revolto. E enquanto eu definhava nas ruas, Bispo Marcelo, o homem que orquestrou minha queda, prosperava. Suas missas eram transmitidas, sua imagem de líder espiritual se fortalecia, e ele era frequentemente visto em eventos importantes, com um sorriso largo e vitorioso. A prosperidade dele era um espelho da minha ruína, um lembrete constante da injustiça que eu estava vivendo, e isso alimentava uma chama de indignação em meu peito. Marcelo não apenas me derrubou, ele construiu sobre minhas ruínas. Sua reputação crescia exponencialmente, e os fundos da paróquia que ele alegou proteger pareciam fluir para suas próprias ambições. As pessoas o elogiavam, o reverenciavam, sem saber a verdade por trás daquela máscara de santidade. Era um espetáculo macabro de hipocrisia, e eu era o único que via os fios da manipulação por trás daquele palco sagrado. Fui tratado como um criminoso comum por todos. A polícia, que antes me cumprimentava respeitosamente, agora me olhava com desdém, como se eu fosse apenas mais um desocupado. As portas se fechavam, os olhares de condenação me perseguiam, minha palavra não valia nada, minha história era descartada. A dignidade que eu tanto prezava foi arrancada de mim, substituída pela pecha de um homem sem moral. Houve um dia em que tentei pedir um prato de comida em uma padaria que eu mesmo ajudei a construir em um projeto social da igreja. A proprietária, uma mulher que me devia favores, me negou, com um olhar cheio de desprezo. Não servimos gente como você aqui, padre, disse ela, com um tom de voz que me cortou mais fundo que qualquer faca. Foi uma derrota pequena, mas que se somava a tantas outras, aprofundando a dor. A pior parte, talvez, era a sensação de ser esquecido. De repente, era como se eu nunca tivesse existido, como se os anos de dedicação, de serviço, de amor à comunidade, tivessem sido apagados da memória das pessoas. Eu via rostos familiares passarem por mim, me ignorando, como se eu fosse um fantasma, uma lembrança incômoda que eles preferiam varrer para debaixo do tapete. Por muitas noites, lutei contra o desespero, a vontade de desistir era quase esmagadora. Pensava em me entregar, em aceitar aquele destino cruel, em sumir de vez. Era uma batalha interna constante, onde a voz da desesperança sussurrava em meus ouvidos, tentando me convencer de que não havia saída, de que minha vida havia chegado ao fim de uma forma tão trágica e injusta. Mas, mesmo no fundo do poço, uma pequena chama de resiliência se recusava a apagar. Era a centelha da verdade, a convicção de que eu era inocente e que a injustiça não poderia prevalecer para sempre. Essa chama, por mais fraca que fosse, me impedia de me entregar completamente, me dava um motivo para seguir em frente, mesmo que o caminho fosse incerto e doloroso.
Foi ali, convivendo com os verdadeiramente marginalizados, que minha empatia se aprofundou. Eu vi o sofrimento genuíno, a luta diária pela dignidade, e percebi que minha própria injustiça, por mais pessoal que fosse, era um reflexo de uma corrupção muito maior. Não era só sobre mim, era sobre todos aqueles que, como eu, eram silenciados e pisoteados por sistemas de poder e maldade. Comecei a observar. A ouvir as histórias dos outros, a ver os padrões. A vida nas ruas, por mais brutal que fosse, me deu uma nova perspectiva, uma visão aguçada da natureza humana, de suas fraquezas e de suas forças. Percebi que a injustiça que me atingiu não era um caso isolado, mas sim parte de algo muito maior, algo que eu precisava desvendar. Aos poucos a semente da determinação começou a brotar em meu coração. Não era uma determinação de ódio cego, mas de uma sede de justiça que queimava silenciosamente. Eu precisava limpar meu nome, não só para mim, mas para mostrar que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais profundas. Era um propósito que me dava forças para levantar a cada manhã. Lembrei-me das minhas habilidades, da minha inteligência, da minha capacidade de entender as pessoas. Minha fé, embora testada, nunca se quebrou completamente. Ela me dava uma bússola moral, uma direção. Eu tinha a mente aguçada de um estudioso, a paciência de um pastor e a resiliência de um homem que já tinha enfrentado muitas provações na vida. Eu não estava completamente desarmado. Uma resolução silenciosa se instalou em mim. Eu não seria mais a vítima. Eu não aceitaria a mentira como minha verdade. Aquele homem que me destruiu precisava ser exposto, e eu seria o instrumento para isso. Era uma promessa que fiz a mim mesmo, a Deus e a todos aqueles que foram enganados pela farsa. A vingança seria minha, mas não seria pela dor, e sim pela verdade. Minha nova vida nas ruas me ensinou a ser invisível, a observar sem ser notado. Aprendi a ler os sinais, a entender os movimentos das pessoas, a ouvir o que não era dito. Essa nova habilidade se tornaria uma arma poderosa em minhas mãos, permitindo-me ver o mundo de uma forma que o padre Ricardo de antes jamais teria compreendido. Eu não buscava causar mal a Bispo Marcelo por si só, mas sim expor a corrupção que ele representava. Minha vingança não seria de violência ou ódio, mas de luz, de revelação. Eu queria que a verdade viesse à tona, que a justiça divina que eu tanto pregava se manifestasse de uma forma inegável. Era uma sede de justiça, mais do que de vingança pura e simples. A necessidade de limpar meu nome, de restaurar minha honra estilhaçada, era o combustível que me movia. Minha identidade, meu legado, tudo estava em jogo. Eu precisava provar minha inocência, não só para os outros, mas para mim mesmo. Aquele era o meu propósito, a minha nova vocação, nascida das cinzas da minha antiga vida. Aquele período de queda, de humilhação, de desespero, não foi o fim, mas o começo. Foi o cadinho onde minha fé foi forjada novamente, onde minha determinação se cristalizou. Eu estava no fundo do poço, sim, mas de lá eu via um caminho, uma luz, e sabia que, com a ajuda de Deus, eu me ergueria novamente, mais forte e mais sábio, para lutar pela verdade. E assim, no meio da escuridão e da miséria, nasceu um novo Ricardo. Um homem com um propósito claro, uma resolução inabalável e um plano que começava a tomar forma em minha mente. Eu não sabia como, mas sabia que faria Bispo Marcelo pagar por cada mentira, por cada lágrima, por cada pedaço da minha vida que ele me roubou. A justiça seria feita. Bispo Marcelo achou que tinha me quebrado, que me jogando nas ruas ele me silenciaria para sempre. Ele acreditava que, sem o púlpito e a batina, eu seria apenas um homem comum, perdido e sem voz. Mas o que ele não sabia é que, para um homem de fé, até o deserto pode ser um lugar de revelação, um cadinho onde a alma se forja e a visão se aguça. Minha queda não foi o fim, mas um novo começo para enxergar a verdade. Nas ruas eu aprendi a ler as pessoas de uma forma que anos de seminário jamais me ensinariam. A vida ali é um livro aberto de dor, esperança e, acima de tudo, sobrevivência. Observava os gestos,
os olhares, os silêncios, e comecei a entender as engrenagens da cidade, os acordos por baixo dos panos, a verdadeira face da miséria e da riqueza, algo que a vida protegida da paróquia me impedia de ver com clareza. Foi ali que comecei a construir uma rede improvável de aliados. Não eram bispos ou influentes empresários, mas sim os marginalizados. Ex-moradores de rua, artistas de rua que viam tudo, pequenos comerciantes, e até mesmo alguns que viviam à margem da lei. Eles se tornaram meus olhos e ouvidos, uma inteligência invisível que Marcelo jamais poderia suspeitar, uma força que crescia nas sombras da cidade. Essas pessoas, que a sociedade ignorava, me trouxeram informações valiosíssimas. Uma fofoca aqui, um detalhe sobre um encontro ali, a observação de um carro de luxo em um lugar inesperado. Pequenos fragmentos que, isolados, não significavam nada, mas que, juntos, começaram a desenhar um mapa complexo da teia de mentiras e corrupção que envolvia a paróquia e, principalmente, Bispo Marcelo. Minha fé, que parecia ter sido abalada, se renovou de uma forma mais profunda e prática. Eu não estava apenas rezando por justiça. Eu estava trabalhando por ela, sentindo que Deus estava me guiando através desses encontros inusitados, usando pessoas que eu jamais esperaria para me ajudar a desvendar a verdade. A justiça divina não se manifestava apenas em milagres, mas também na sabedoria e nas conexões humanas. E foi essa nova visão, essa capacidade de conectar os pontos, que me fez recordar um detalhe que antes parecia insignificante, um padrão peculiar nos antigos livros Razão da Paróquia. Lembro-me de ter visto, anos atrás, certas anotações, pequenos desvios, que na época eu atribuía a erros contábeis ou burocracia, mas que agora, com minha nova perspectiva, gritavam fraude. Esses livros, guardados na sacristia, eram empoeirados e quase esquecidos, cheios de números e datas que ninguém mais parecia se importar em analisar. Eu mesmo, em minha ingenuidade sacerdotal, apenas conferia os totais e as doações maiores, sem me aprofundar nas minúcias. Mas a vida nas ruas me ensinou sobre a engenhosidade das transações ilícitas, sobre como a maldade se esconde nos detalhes. O padrão era sutil, pequenas quantias desviadas para contas genéricas, transações repetidas com nomes de instituições de caridade pouco conhecidas que pareciam se dissolver no ar. Não era um roubo óbvio, mas uma sangria gradual, calculada, que só se tornava visível quando se tinha o olhar treinado para a corrupção e a paciência para seguir os rastros. Bispo Marcelo, em sua arrogância, jamais imaginou que eu, o padre simplório que ele jogou fora, teria a inteligência ou a sagacidade para desvendar um esquema tão sofisticado. Ele me via como um homem de oração e sermões, não como alguém capaz de mergulhar nas profundezas da contabilidade e descobrir suas artimanhas. Ele me subestimou de uma forma fatal. Ele pensava que, ao me destituir publicamente e me deixar sem nada, eu seria aniquilado, sem voz ou meios para revidar. Acreditava que minha fé me tornaria passivo, um cordeiro pronto para o sacrifício. Mas ele não entendeu que minha fé, embora provada, havia me dado uma bússola moral ainda mais forte e uma determinação inabalável para buscar a verdade, não importa o custo. A percepção de que a fraude era muito maior do que o simples desvio de dízimos para me incriminar foi um choque, mas também uma confirmação. Aquilo não era apenas um ataque pessoal. Era um câncer que corroía a alma da igreja, um sistema de corrupção que precisava ser exposto, não só por mim mas por todos aqueles fiéis que foram enganados. Essa descoberta solidificou minha resolução. Eu não estava mais apenas lutando pelo meu nome. Eu estava lutando pela verdade, pela integridade da fé que Bispo Marcelo havia profanado. Minha vingança não seria por ódio, mas por um profundo senso de justiça, uma obrigação espiritual de trazer a luz para onde ele espalhava sombras. Minha mente, antes voltada para a teologia e a pastoral, agora se dedicava a decifrar cada pista, a montar o quebra-cabeça. Eu estudava os documentos que conseguia, lia sobre leis financeiras, observava o comportamento de Marcelo e seus cúmplices. A cada nova peça, a imagem da verdade se tornava mais clara, mais nítida, e meu plano mais elaborado. A vingança que eu buscava não era a que o mundo esperaria, com violência ou retribuição física.
a minha seria a vingança da verdade, da revelação. Seria a luz divina expondo as trevas, a justiça se manifestando de uma forma inegável e irrefutável, sem manchar minhas mãos com a mesma maldade que me atingiu. Bispo Marcelo cometeu seu maior erro, ao subestimar a resiliência de um homem de fé, e a força da verdade. Ele achou que me jogando na sarjeta me calaria, mas, na verdade, ele me deu os olhos para ver o que estava oculto e a motivação para lutar pela justiça, transformando um padre humilde em um estrategista determinado a limpar seu nome e a honra de Deus. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. Depois de meses observando cada passo de Bispo Marcelo, de montar o quebra-cabeça com as informações preciosas que meus amigos das ruas me traziam, eu tinha tudo. O padrão nos livros razão antigos, as contas fantasmas, as instituições de caridade de fachada que ele usava para desviar o dinheiro dos fiéis. Tudo se encaixava. Minha vingança não seria de raiva cega, mas de uma justiça fria e calculada, guiada pela verdade. Eu sabia que precisava agir no momento certo, onde o impacto seria maior, e onde a própria fé dele seria usada contra ele, expondo a hipocrisia de uma vez por todas. O plano era arriscado, mas preciso. Usei minha rede e aqueles invisíveis da cidade para uma missão delicada. Na véspera da missa de Páscoa, um dos meus aliados, um ex-chaveiro com mãos de seda, conseguiu entrar na sacristia. Ele não roubou nada, apenas fez uma troca silenciosa. O livro Razão original, aquele com as anotações sutis de Marcelo, foi substituído por uma cópia idêntica, mas com detalhes gráficos ampliados e provas inegáveis da fraude, tudo preparado com meses de antecedência. Ninguém suspeitaria de um homem de rua. O milagre da verdade estava prestes a acontecer. O dia da Páscoa chegou, e a paróquia de Santa Luzia estava abarrotada, mais do que nunca. Bispo Marcelo, exultante, presidia a missa, seu rosto transbordando de uma falsa santidade, crente em sua vitória e impunidade. Eu estava lá, misturado à multidão, um rosto a mais entre os fiéis, observando cada movimento. Meus olhos, antes cheios de dor, agora brilhavam com a antecipação de um justiceiro silencioso. A imprensa estava presente, as câmeras ligadas, transmitindo o sermão para milhares. O palco estava montado para a revelação mais chocante que a diocese já testemunhara. Quando Marcelo se preparava para a homilia, um dos meus parceiros, um antigo ator de rua, agiu. Com uma tosse encenada e um tropeço acidental, ele fez com que um dos livros sagrados caísse do altar, abrindo-o. De dentro, caiu o livro Razão forjado por mim. Um paroquiano preocupado, que eu havia instruído, prontamente o pegou, notando a encadernação incomum, e a curiosidade o impulsionou a folhear. Seus olhos arregalaram-se ao ver as anotações destacadas. Bispo Marcelo, ele exclamou, com a voz carregada de choque, o que é isso? O murmúrio se espalhou como fogo. Marcelo tentou retomar o controle, mas o paroquiano, com o livro em mãos, começou a ler as evidências em voz alta. Cada nome de fundação fantasma, cada desvio de dízimo, cada transação fraudulenta, explodiu no ar sagrado. As câmeras focaram, os microfones captaram cada palavra. O choque e a indignação eram palpáveis. Não havia como negar. As provas eram irrefutáveis, detalhadas, e a face de Marcelo, antes confiante, transformou-se em uma máscara de puro terror e descrença. O palco que ele usou para me destruir, agora era o palco de sua própria ruína. A missa foi interrompida em meio ao caos. A polícia, que já estava a postos por uma denúncia anônima que eu fiz, agiu rapidamente. Marcelo foi levado algemado, sob os olhares atônitos e indignados da congregação. Sua imagem de líder espiritual desmoronou em segundos, exposta como a de um farsante ladrão. Os jornais e as TVs noticiaram o escândalo imediatamente, abalando as estruturas da arquidiocese. Não houve discursos longos ou confrontos dramáticos. A verdade, com sua força silenciosa, fez o trabalho.
A humilhação pública dele foi 1000 vezes pior do que qualquer golpe físico. Eu observei tudo de longe entre as sombras, sentindo uma paz serena invadir minha alma. Não havia alegria vingativa, apenas a satisfação de ver a justiça prevalecer. Meu nome estava limpo, não por um retorno ao altar, mas pela revelação da verdade. Marcelo perdeu tudo o que valorizava: poder, reputação e a falsa santidade que o sustentava. Eu não desejava seu sofrimento, mas a verdade precisava ser mostrada. Ali naquele instante eu sabia que Deus havia me usado como instrumento. Minha dignidade foi restaurada, e a luz da verdade enfim brilhou sobre as trevas.